Se os audiolivros deste canal contribuíram de alguma forma para a sua vida, considere apoiar nosso trabalho com uma doação. Sua contribuição é essencial para que possamos continuar produzindo e compartilhando conteúdo de qualidade. O link para a doação via Pix está disponível na descrição. Obrigado. Capítulo 33. De Sangue e Fogo. Falmin é fiel à sua ordem. O Onda Crestada já está pronto para lançá-lo em 5 minutos, nem 1 minuto a menos, nem 1 minuto a mais. O homem conhecia bem o seu ofício. Kira havia trazido consigo todos os 1000 membros da Guarda Real. Trazer mais exigiria a concordância dos outros membros do Conselho, e isso era algo para o qual eles não tinham tempo. Ela também havia enviado mais navegadores, mas isso era outra coisa que eles não tinham tempo para esperar. A Onda Crestada comportava no máximo 200 pessoas, desde que todos estivessem de pé e não se importassem com alguns hematomas pelo caminho. Mesmo esse número deixava Falmin irritado. Ele entrou na embarcação, resmungando para si mesmo. Eles sempre acham que sabem tudo. Nunca ouvem. Simplesmente faça, Falmin. Eu te mostro onde. Kira, Aezon, Kalen, Valeris e Azius foram na frente, reunindo o máximo possível de membros da Guarda Real. O tamanho de Azius significava alguns anões a menos. Os outros o seguiriam quando o restante dos navegadores chegasse. Oleg ficou para trás para coordenar. A viagem de volta para Beldoar foi bem menos confortável do que a de volta. Era impossível dizer se estavam indo mais rápido ou não, mas certamente parecia que sim. Mais de uma vez, Kalen teve sorte em evitar o corte de um machado mal segurado enquanto a onda crista se sacudia de um lado para o outro, ricocheteando nos túneis lisos. Valeris quase arrancou tiras da plataforma enquanto tentava se manter firme. À medida que se aproximavam do desembarque em Beldoar, o estrondo da luta ecoava pelo túnel. Kalen sentiu a atmosfera ao seu redor mudar enquanto todos na onda crista preparavam suas cabeças para o que estava por vir. Caos. Os ataques em Duradur foram silenciosos e calculados. Beldoar estava sitiada. O pátio em frente aos túneis de vento era um moedor de carne cheio de corpos, vivos e mortos. Kalen não conseguia distinguir Beldoar de Loria. Tudo o que via era aço e sangue. Homens uivavam gritos de guerra, gritavam de dor, gemiam de morte. Kalen via fios de fogo, vento e terra por toda parte, enquanto magos de ambos os lados colhiam turbilhões de destruição. Os anões saltaram da plataforma assim que os anéis pararam de girar. Suas pernas curtas desmentiam sua velocidade enquanto atravessavam a ponte de corda e chegavam ao patamar, mergulhando no frenesi do pátio abaixo. Isso é loucura, disse Aezon, franzindo a testa. Como é possível? Como eles conseguiram passar pelas muralhas? Podemos pedir isso a eles quando estiverem mortos, respondeu Kira enquanto saltava da plataforma. Ela cortou um soldado imperial ao pousar, como se ele fosse feito de papel seco. Ela é louca. Exceto por um olhar passageiro, Aezon não lhe deu atenção. Precisamos chegar ao círculo interno. Kalen ficou incrédulo. E aqui? Não podemos simplesmente deixá-los. Precisamos chegar até o rei. Se não chegarmos, essas pessoas morrerão em vão. Aezon sustentou o olhar de Kalen por um longo momento, como se o desafiasse a um desafio. Quando ele não fez, Aezon acenou com a cabeça para o outro lado do pátio, em direção a uma das 6 entradas que ladeavam a extremidade sul do terreno. Aquela passagem leva à rua principal. Podemos chegar à ponte de lá e atravessar para o círculo interno. Ele não esperou por uma resposta, mas saltou da plataforma para o pátio, esperando que os outros o seguissem. O grupo abriu caminho em meio à luta, sem parar. Mas se uma lâmina pudesse ser cravada em alguém, era. Mais ou menos na metade do pátio, Kalen cruzou o olhar com Kira enquanto ela arrancava o machado do peito de um homem gigante. Ele não precisou dizer nada. Vá, ela rugiu, separando a cabeça dos ombros enquanto girava seu machado em um arco lateral. Chegaram ao outro lado do pátio e ao corredor relativamente ilesos. Azius foi o único que pareceu ganhar alguma nova nota. Um corte fino escorreu sangue por sua coxa esquerda. Ele não pareceu notar. A passagem se abria para a rua de mão dupla por onde haviam passado alguns dias antes, a caminho dos túneis. Parecia muito diferente naquela época. Não contaminada pelo sangue dos mortos e pelos gritos dos moribundos. Kalen desviou de um golpe frenético, cortando as costas do homem ao passar por ele. Algo o incomodava. Algo não estava certo. Com o canto do olho, ele viu. Aezon. Kalen rugiu por cima dos gritos e berros da batalha campal. As muralhas.
Aeson olhou para ele como se tivesse perdido o juízo, dando de ombros sem dizer nada. Um escudo pesado no peito lançou estrelas nos olhos de Kalen. Ele balançou a cabeça enquanto se preparava para o segundo golpe. Uma mancha branca e brilhante agarrou o homem pelo pescoço. Kalen franziu a testa enquanto saltava sobre o corpo do homem. A fúria pulsava em Valeres. As muralhas, Aeson. Não tem ninguém nas muralhas. Kalen agarrou o ombro de Aeson, empurrando-o para o lugar, para que ele pudesse olhar para baixo, para a camada mais baixa do círculo externo. As muralhas estavam vazias, os portões trancados e trancados. Não houve luta ali. O Império não havia lutado para entrar na cidade, eles haviam sido deixados entrar. Kalen viu o momento em que fez sentido. O homem assentiu, com uma frieza nos olhos. Vamos! Azius continuou, abrindo caminho pela rua. Seu nitral vermelho e brilhante pulsava na forma de um machado em sua mão. A maioria saiu do seu caminho. Nunca tinham visto um gigante antes, mas sabiam o suficiente para se manterem afastados. Enquanto cortavam caminho pela rua, as articulações de Kalen doíam e seus músculos gemiam. Mesmo com o treinamento, ele ainda sentia o esgotamento da centelha. Não havia pensado antes. Foi a primeira coisa que lhe veio à cabeça. Mas ele estava ficando mais forte. Podia sentir. À frente, duas figuras estavam em meio a uma massa de soldados. Dalen e Eric eram inconfundíveis. Os dois irmãos estavam costas com costas, com suas lâminas gêmeas em punho, girando para dentro e para fora de grupos de soldados lorianos antes de se juntarem novamente. Pareciam cansados, no entanto. Kalen percebeu isso pela postura. Não durariam muito mais. Um aceno de Aeson, e Azius acenou com as mãos, chicoteando grupos de soldados lorianos com fios de ar, abrindo caminho até os irmãos. Já era hora de você chegar. Havia um sorriso irônico no rosto de Eric. Mesmo assim, com um corte profundo na lateral do corpo e o rosto coberto de sangue, ele parecia imperturbável. Parecia anormal para Kalen. No entanto, ele se lembrava de uma época em que a ideia de tirar a vida de um homem lhe revirava o estômago. Agora, o que aconteceu? A frieza não abandonou os olhos de Aeson. Eric deu de ombros. Estávamos em nossos aposentos quando ouvimos os sinos tocando. Quando chegamos ao pátio no círculo interno, ele já estava consumido. Era como se tivessem vindo dos esgotos. Os outros ainda estão lá em cima. Lutamos para descer com alguns soldados para tentar limpar os túneis de vento. Eric ofegou ao terminar. A luta ao redor deles começou a diminuir à medida que os beldoaranos ganhavam vantagem. Kira e os anões estão lá embaixo, perto dos túneis de vento. Eles precisam de ajuda. Reúnam esses homens e vão. Estamos indo para o círculo interno. Vocês viram o rei? Dalen franziu os lábios, franzindo a testa, mas não discutiu. Ele deve estar no salão. Ele e Eric se voltaram para os soldados restantes. Para os túneis de vento. Pelo rei. Gritos e berros ecoaram em resposta. A luta havia diminuído quando chegaram à ponte de pedra que separava os círculos interno e externo. Era gigantesca, 60 metros de largura e larga o suficiente para 4 carroças passarem lado a lado. Kalen não conseguiu olhar para a borda da última vez que a cruzara, e isso não havia mudado. Era profunda o suficiente para que, se ele tropeçasse, ninguém ouviria ele bater no fundo. A ponte estava praticamente vazia. Qualquer um que tivesse o azar de ficar no caminho de Azius, porém, era envolto em fios de ar e arremessado para o lado. Kalen não os ouviu atingir o fundo, mas seus gritos ecoaram até o outro lado da ponte. O som da luta transbordava pelo portão entreaberto quando chegaram às muralhas do círculo interno. O tilintar áspero do metal se misturava aos uivos e gritos dos homens que encaravam a morte. O ar era pútrido, suor e sujeira se misturavam à pontada metálica do sangue. Kalen levou 1 minuto para se recompor antes de seguir Aeson e Azius até o portão. No calor de tudo, ele havia empurrado isso para o fundo da mente, o medo da morte, a vontade de vomitar, mas, parado diante dos portões, seu estômago parecia prestes a se soltar do corpo. Seus joelhos tremiam. Ele respirou fundo antes de atravessar o portão. Valeres o perseguiu rapidamente. O pátio estava uma loucura. Não fossem os mantos roxos da Guarda Real, ele não teria sido capaz de distinguir amigo de inimigo na massa de corpos que consumia o espaço aberto. Os lançadores de raios no topo das torres eram infernos flamejantes em tons de laranja e vermelho, fumaça subindo em direção ao céu noturno. Kalen arqueou a cabeça para baixo enquanto se esquivava de um golpe de lâmina, arrancando as pernas do homem enquanto seguia.
Ele não conseguia se mover 1,5 m sem precisar brandir a lâmina. Viu a figura imponente de Azils a cerca de 6 metros à frente. Seu machado vermelho e cintilante balançava no ar, desmembrando membro por membro como se fosse a vontade dos próprios deuses. Kalen sentia os músculos se esgotarem, a letargia que se apoderava de seus ombros a cada golpe de sua lâmina. Recorrer à centelha, mesmo que pouco, estava cobrando seu preço. No entanto, o gigante parecia inabalável enquanto serpenteava pela massa de homens como um turbilhão de morte. Não havia dúvida na mente de Kalen de que Aeson estava ali ao seu lado. Eles precisavam chegar ao outro lado do pátio. O rei estaria no salão. No entanto, parecia estranho que ele não estivesse no pátio, berrando a plenos pulmões, incitando seus homens no coração da batalha. Arthur não parecia o tipo de homem que se esquivava da batalha. Houve um zumbido nos ouvidos de Kalen. Ele puxou a cabeça para trás, mas, se não fosse pela lâmina de Elizar, sua cabeça não estaria mais presa aos ombros. O elfo girou em torno dele. Aproveitando o impulso, cortou o braço do homem que quase fechará os olhos de Kalen. Um aceno de cabeça entre os dois bastou. O elfo parecia melhor. Seus cabelos prateados estavam manchados com uma mistura de sangue seco e úmido. 2 longos cortes arranhavam seu braço direito, logo acima das grevas de couro, e ele mancava, embora isso não parecesse impedi-lo muito. Os outros, gritou Kalen, apesar de sua boca estar quase colada ao ouvido de Elizar. A cacofonia da luta teria abafado qualquer som que não fosse um rugido. Elizar inclinou rapidamente a cabeça, indicando o centro do pátio. Era a mesma direção do grande salão. Kalen imediatamente se repreendeu por sequer considerar a ideia de que talvez não tivesse ido até seus companheiros se eles não estivessem naquela direção. Ele precisava chegar lá. Aeson e Azils, ele precisava chegar até Arthur, mas havia certos custos que ele não estava disposto a pagar. Com Elizar ao seu lado, ganhar terreno era muito mais fácil. Apesar de mancar, o elfo deslizava pela loucura. Sua espada longa e ligeiramente curva varria a morte a cada golpe. Era estranho ver uma lâmina que se parecia com a sua. Ele não tinha realmente pensado nisso até Gaeleron mencionar. Ele não tinha entendido o que Gaeleron queria dizer quando afirmou que precisava aprender a lutar com uma lâmina élfica. Para Kalen, uma espada era uma espada. Mesmo lutando com Gaeleron, ele via pouca diferença. Mas observando Elizar, ele entendia. Havia elegância na maneira como ele se movia. Se a morte podia ser bela, isso era o mais perto que ela poderia chegar. Kalen sentiu um arrepio de desdém diante dos próprios pensamentos. A morte não podia ser bela. Enquanto olhava ao redor do pátio, além dos rostos contorcidos e dos uivos de guerra, além dos zumbidos do aço e do estalar dos corpos colidindo, o chão estava coberto de mortos. Alguns estavam sem braços ou pernas, outros, mais. A pedra estava tão manchada de sangue que nenhuma quantidade de esfregação conseguiria limpá-la. Um homem se arrastava pelo chão segurando a ponta dos dedos, com as entranhas vazando do estômago. Jatos de sangue abafavam seus gritos, mas Kalen via a dor estampada em seu rosto. A morte não pode ser bela. Kalen se endureceu e reprimiu a dor, a náusea, a tristeza. A morte não podia ser bela, mas às vezes era necessária. Ele girou a lâmina em uma defesa, girando e separando o braço do ombro. Às vezes, é necessário. Quando alcançaram Aeson e Azils, Dan estava ao lado do gigante. Parecia ter sido espancado até a morte. Mesmo assim, Kalen ficou extremamente feliz em vê-lo. A ideia de que algo pudesse ter acontecido com Dan não lhe passará pela cabeça até ver o amigo vivo. Suas roupas estavam em farrapos, havia um corte aberto na lateral da cabeça e uma mancha avermelhada se espalhava pela camisa, mas ele estava vivo. Ele cumprimentou Kalen com uma careta tensa e um aceno de cabeça. Kalen não precisou pedir. Os gêmeos estão em algum lugar ali, gritou Dan, inclinando a cabeça em direção ao lado oeste do pátio. Eles foram atrás de Teren. Não vi Gaeleron nem Vaeril. Havia uma expressão sombria no rosto de Dan. Era a mesma expressão que Kalen sabia que tinha no seu. O sangue na camisa de Dan não parava de se espalhar. Aeson cruzou o olhar com Kalen. Ele vai sobreviver. O salão. Ele está ferido. Eu não vou deixar. Kalen. Agora não é hora para isso. Aeson encarou Kalen, com os olhos frios e firmes. Voltou a atenção para Dan. Você consegue continuar. Dan assentiu sem entusiasmo. Kalen queria discutir novamente, mas suas palavras ficaram presas na garganta quando um soldado loriano o atacou com uma lança estendida. Kalen estava com os pés firmes no chão,
e ele sabia que não conseguiria se mover rápido o suficiente. Respirou fundo. Num clarão carmesim, o corpo do homem se partiu em dois, do ombro ao quadril, caindo no chão no meio da corrida. Kallen ergueu os olhos e viu Aziz acenar com a cabeça em reconhecimento. Vá para o salão. Sou necessário aqui. A batalha está à beira do abismo. O gigante não esperou por uma resposta. Atravessou a multidão de corpos, brandindo o machado em golpes medidos. Estou feliz que ele esteja do nosso lado, disse Dan, estremecendo enquanto inflava as bochechas. Kallen sustentou o olhar de Dan. Dan, você tem certeza de que pode? Kallen, eu vou ficar bem. Lenta e firmemente, os quatro abriram caminho até o pé da escadaria que levava ao grande salão. Valeris trotava ao lado deles, arranhando as pernas e destruindo os homens que tiveram o azar de cruzar seu caminho. A cada passo dado, Kallen passou a apreciar a presença de Elizar. O elfo estava grudado nele, nunca permitindo que se afastasse mais do que meio metro. Em qualquer outro momento, Kallen teria reclamado, não agora. Elizar fizera o coração de Kallen bater mais de uma vez, onde, de outra forma, ele estaria deitado na pedra fria, sem ter percebido o golpe. Corpos cobriam os degraus que levavam à fortaleza. O cheiro acre da morte era ainda mais pungente quando não se misturava ao calor da batalha. Um ímpeto involuntário fez Kallen engolir o vômito, mas ele o engoliu. Ele torceu o corpo para o lado quando um aviso de Valeris passou por sua cabeça. Uma dor lancinante percorreu seu flanco enquanto a lâmina penetrava sua pele. Kallen cambaleou para trás com um choque. Seus dedos tatearam em busca de apoio no cabo da espada enquanto se movia para bloquear o próximo golpe. Um som de assobio passou por sua cabeça quando uma flecha atingiu o olho de seu agressor, jorrando sangue enquanto ele caía no chão. Ele tremeu por um momento e então ficou imóvel. O coração de Kallen batia tão forte contra o peito que chegava a doer. Valeris ficou ao lado da cabeça do homem. Um rosnado profundo borbulhou em sua garganta enquanto ele observava sinais de movimento. Teren subiu os degraus aos pulos. Tirou outra flecha da aljava e a encaixou enquanto seus olhos percorriam o patamar. Abaixou-a levemente quando se deu por satisfeito. Vamos entrar. Aeson assentiu. Kallen sentiu uma mão em seu ombro. O que tem aí dentro, Kallen? Havia uma expressão no rosto de Dan que Kallen nunca vira antes. Medo. Seus olhos estavam fundos, seus ombros caídos e sua mão apertava as costelas. O rei. Kallen tentou soar o mais confiante possível, mas por dentro seu coração batia como um cavalo a galope, e sua mão empunhando a espada tremia cada vez que ele perdia o foco. Ele precisava ser forte por Dan. O salão parecia praticamente o mesmo, exceto pelos estandartes roxos e dourados caídos, pendendo de seus suportes. As tochas pareciam mais fracas em seus castiçais. Para onde quer que olhasse, seus olhos pousavam nos corpos de membros da guarda real mortos. Um arrepio percorreu o corpo de Kallen. Quanto mais avançavam no salão, mais a luz recuava. Há uma magia negra aqui, murmurou Teren, mais para si mesmo do que para qualquer outra pessoa. O som dos passos e o clique-claque das garras de Valeris na pedra lisa ecoavam pelos corredores, rompendo o silêncio sinistro. Kallen sabia que no final do corredor estava o trono de Arthur, erguido em seu estrado elevado, mesmo que, naquele momento, estivesse envolto pela ausência de luz. Já era hora. A voz ecoou pelo salão vazio, arranhando o ar. Sibilava de todos os lados, mas Kallen sabia de onde vinha. Não precisava olhar para Dan para ver o medo em seu rosto. Era o mesmo medo que Kallen sentiu ao ouvir aquela voz pela primeira vez na passagem da montanha. Mesmo à medida que se aproximavam do estrado, a escuridão não se tornava mais clara. A escuridão envolvia tudo ao alcance da mão. Kallen dispensou a ideia de criar um baldir. Da última vez, foi inútil. Eles continuaram, mas a voz não parou. Você chegou tarde demais. Tarde demais. O estrado não podia estar a mais de 6 metros de distância, embora fosse impossível dizer. Havia um nervosismo incomum na voz de Dan enquanto ele sussurrava. Kallen, isso não parece o rei. Kallen não respondeu, não teve a chance. Sem aviso, a escuridão se dissipou, como se fosse um manto de neblina se afastando com o amanhecer. Kallen ofegou quando a escuridão se dissipou e revelou ainda mais cadáveres. O salão inteiro estava coberto pelos corpos dos soldados de Belduara, aqueles que tinham vindo para proteger seu rei. O desvanecido estava aos pés do estrado, com seu manto negro com capuz sobre os ombros. Os redemoinhos azuis que adornavam o manto brilhavam à luz do fogo, dançando com o brilho das arandelas. Ao lado do desvanecido estava um jovem,
suspenso por fios de ar que se entrelaçavam em seus braços e pernas. Sua boca estava fechada à força, mas seus olhos gritavam. Medo misturado à tristeza. Lágrimas escorriam por suas bochechas. Era Daimon, o filho do rei. Pelos deuses! Havia um tremor na voz de Aeson, uma fraqueza que soava estranha vinda dos lábios daquele homem. Os olhos de Calen se fixaram no trono. Era Arthur. O rei sentou-se em seu trono. Mesmo morto, ele parecia o rei que era. Sua coroa dourada repousava sobre sua cabeça, logo acima das asas brancas que riscavam seus cabelos grisalhos. Seu manto era de um roxo profundo, com as bordas adornadas com dourado. No lado esquerdo do peito de Arthur, onde deveria estar seu coração, havia uma ferida aberta do tamanho do punho de um homem. O sangue que manchava a frente do manto e das calças do rei estava seco. O desvanecido se aproximou, puxando o capuz para trás. Seus pelos na altura dos ombros eram tão negros quanto sua capa, tão negros quanto seus olhos que sugavam a alma. Sua pele quase translúcida provocou um arrepio na nuca de Calen. Seus lábios quebradiços rachavam enquanto se moviam. Parece que a mão não conseguiu cumprir sua tarefa. Irritação brilhou no rosto do desvanecido enquanto suas poças negras lançavam seu olhar sobre o grupo. Não importa, disse ele, passando a língua pelos dentes. É mais gratificante fazer essas coisas sozinho. Calen não conseguia tirar os olhos de Arthur. Sua mente estava tomada pela culpa. O homem veio até ele mais cedo naquela noite, e Calen o ignorou. Arthur o tratou bem, e Calen praticamente cuspiu desculpas em sua cara. Agora ele estava morto. Ele morreu rápido, sibilou o desvanecido, com um sorriso malicioso no rosto. Mas não posso dizer que farei o mesmo com a prole dele. O desvanecido estalou a língua no céu da boca enquanto observava a cena. Mas eu posso te dar uma chance de salvá-lo, disse o desvanecido, olhando diretamente para Calen. O que você diz, Draleide? Ele cuspiu a palavra, como se o gosto dela fosse amargo em sua língua. Você acha que pode salvar o filho, assim como falhou em salvar o pai? Não dê ouvidos a uma palavra do que ele diz, Calen. Teren não olhou para Calen. Seu arco estava pendurado nas costas, mas Calen sentiu que ele tocava a centelha. Sentiu aquele arrepio familiar na nuca. Aeson permaneceu ali, com uma expressão sombria no rosto, cada mão firmemente agarrada aos punhos das espadas. O medo estampava-se no rosto de Dan, mas, ainda assim, ele segurava o arco e suas mãos não tremiam. Elisar se aproximou de Calen, ambas as mãos envolvendo o cabo da espada. Fique atrás de mim, Draleide. Não deixe que isso te incite. Quieto, elfo. A voz do desvanecido parecia subir e descer como o vento, ecoando pelo salão sob demanda. Estou ficando entediado de falar. Qual de vocês vai morrer primeiro? Calen sentiu a raiva tomar conta de si enquanto olhava para o corpo sem vida de Arthur. Ele já não queria mais deixar o desvanecido decidir tudo. Ele saltou para frente, brandindo a espada sobre a cabeça em um arco descendente. Ela parou bruscamente quando a criatura girou e reagiu com velocidade sobre-humana, segurando uma espada feita de fogo negro e pulsante. Calen sentiu. Era o mesmo tipo de arma que Azils usava, um Nitral. Mas parecia diferente. O machado de Azils era suave, mais controlado, como se fosse forjado como aço. A lâmina do desvanecido era o caos encarnado. Os lampejos de chamas negras pareciam soprar em um vento inexistente, girando e espiralando por vontade própria. Os lábios quebradiços da criatura se contorceram em um sorriso. Calen teve que se esforçar para desviar o olhar dos olhos. Aqueles poços cavernosos de escuridão pareciam determinados a arrancar sua alma do corpo. Calen sentiu o desvanecido puxar fios de ar ao ser atingido por um ariete invisível, arremessado para trás no ar e, em seguida, martelado no chão. Uma dor lancinante irrompeu por seu corpo. Ele sacudiu as estrelas dos olhos bem a tempo de ver Valeris se lançar contra o desvanecido. Um único golpe da mão do desvanecido lançou Valeris contra um pilar próximo. Uma dor aguda percorreu a cabeça de Calen. Não! Ele não conseguiu conter o grito. Era em parte seu, em parte de Valeris. Ele sentiu, Valeris estava vivo, mas seu corpo doía de dor. Antes que Calen pudesse se levantar, Aeson e Elisar passaram por ele como um raio. Eles avançaram direto, em direção ao desvanecido. A criatura se movia como uma cobra na grama alta, sua lâmina bruxuleante os atacando em um turbilhão de golpes ferozes. Aeson e Elisar eram dois dos espadachins mais incríveis que Calen já vira, e mesmo eles não tinham tempo para considerar partir para a ofensiva.
Tudo o que podiam fazer era manter a criatura sob controle. Dan se ajoelhou, preparou uma flecha e a lançou pelos ares, atingindo o peito do desvanecido. Mais 2 flechas se seguiram, cravando-se na barriga e no pescoço do desvanecido. Mas elas não retardaram a criatura, apenas a irritaram. Enquanto desviava um golpe de Teren, ele arrancou as flechas do corpo com fios de ar e então estendeu a mão. Arcos de relâmpagos roxos dispararam das pontas dos dedos, atingindo Dan e lançando-o ao ar. Fragmentos de pedra voaram em todas as direções enquanto os relâmpagos rasgavam o chão. Vá, ajude-os! Rugiu Teren enquanto corria para onde o corpo de Dan havia sido jogado. Kalen se arrastou para se levantar. Sua cabeça e seu coração o puxavam em 2 direções. Seu coração o incitava a correr para Dan, mas sua cabeça o ordenava que ajudasse os outros. Ele sentia valeres no fundo de sua mente, sua dor e sua raiva. Sentia seu próprio coração batendo, não acelerado, como antes, mas lento, decidido. Kalen se preparou e investiu contra o desvanecido. Mesmo com os 3 se lançando com tudo, o desvanecido continuou a brincar com eles, golpeando-os com golpes de martelo de ar e chicotes de fogo, transformando seus corpos em telas de cortes e cortes. Para cada 2 golpes que Kalen desviava, 3 novos cortes surgiam em seus braços ou pernas. Cada um queimava e cortava. Ele não queria dar ao desvanecido a satisfação de sua dor, mas seu corpo não guardava tal rancor. Ele uivou mais de uma vez quando a lâmina negra e flamejante cortou sua pele como aço derretido. Elizar e Aezon não se saíram melhor. Inúmeras vezes, suas lâminas afundaram no que deveria ser carne, apenas para emergir sem uma gota de sangue no fio. Como? Kalen tentou revidar. Tentou extrair energia da centelha, mas sua mente não conseguia se concentrar. Quando conseguiu, o desvanecido cortou seus fios com algo invisível, cortando-o como se estivesse cortando os fios de uma marionete. Como isso é possível? Sem aviso, o desvanecido atraiu grossos fios de ar e lançou Aezon e Elizar em direções diferentes. A criatura virou o pescoço bruscamente, com o olhar fixo em Kalen. Fanny quer você vivo. A voz do desvanecido escapou de sua língua enquanto circulava Kalen. Sua lâmina rastejou pelo chão, fumaça subindo onde cortava a pedra. Mas acho que preferiria você morto. É mais limpo. Ainda não decidi. Preciso fazer alguma coisa. Não posso continuar assim. Kalen respirou fundo, concentrando a mente. Ele se moveu para os Vidária, abaixando as pernas para assumir a postura ampla do urso agachado. Quando o desvanecido o atacou com sua lâmina de fogo negro, Kalen atacou. A criatura foi pega de surpresa pela agressão. Imediatamente deu um passo para trás, passando a lâmina pelo peito para bloquear os golpes de Kalen. Kalen se moveu fluidamente pelas formas, perdendo-se nelas. Continue empurrando. Elizar saltou de trás de Kalen, brandindo sua espada em um arco descendente. Assim que sua espada colidiu com a lâmina de fogo negro do desvanecido, Aezon veio atacando da direção oposta. Os 3 redobraram os esforços, empurrando a criatura com cada vez mais força, sem parar. Talvez, só talvez. Chega! O desvanecido fechou a mão em punho antes de bater com força no chão de pedra, enviando uma onda de choque em todas as direções. Kalen não sentiu a centelha se mover, mas de alguma forma foi jogado para trás, colidindo com uma das colunas enormes que ladeavam o salão. Ele se levantou com dificuldade, empurrando a dor para a nuca. Mas Elizar se levantou mais rápido. O coração de Kalen afundou no estômago enquanto observava a lâmina de fogo negro cortar o ar em arco. Observou Elizar aparar o primeiro golpe e caiu de joelhos quando o segundo golpe separou a cabeça do elfo de seus ombros. O corpo de Elizar caiu, sem vida, no chão. Ele havia jurado proteger Kalen. Segui-lo até o vazio ou além. E foi exatamente para lá que Kalen o levou. O estômago de Kalen se revirou. Ele se levantou. Uma mistura de fúria e medo o invadiu enquanto seus pés o carregavam em direção ao desvanecido. Ele nem se moveu para reagir quando grossos fios de ar o atingiram no peito. Ele caiu no chão com um estalo agonizante. Talvez eu fique com você, disse o desvanecido, parado sobre ele. Inclinou a cabeça para o lado, encarando-o com seus olhos escuros. Você pode ser um projeto interessante. O desvanecido continuou resmungando para si mesmo, como se Kalen nem estivesse ali. Quando Kalen tentou se levantar, foi jogado de volta ao chão. Fios de ar pressionaram seu peito e ombros. O desvanecido mal deu a entender que havia notado, apenas um lampejo irritado de seus olhos, mas o peso invisível que pesava sobre o corpo de Kalen era evidência suficiente.
Em meio ao caos, Kalen se lembrou de Daimon. O príncipe ainda flutuava em frente ao trono, como fazia desde que a escuridão se dissipara, mas seus olhos não estavam mais cheios de medo. Eles seguiam algo próximo ao canto do trono. Valeris! O jovem dragão espreitava em volta do estrado, com a cabeça baixa contra o chão, como um pinheiro-lobo caçando sua presa. Kalen sentia sua dor. Cada passo o incendiava. O medo preenchia cada fresta da mente de Kalen. Ele não podia perder Valeris. Não podia perder mais ninguém, mas especialmente ele. Gritou em sua mente, incitando o dragão a se esconder, mas Valeris não deu ouvidos aos avisos. Aproximou-se do desvanecido, cada passo decidido como uma faca em chamas, mas Valeris não parou. Assim que o desvanecido começou a se virar, uivou de dor quando um raio azul atingiu seu peito. Kalen observou Aeson investir contra o desvanecido, com suas lâminas gêmeas girando em suas mãos. Os dois trocaram uma série de golpes. Se o desvanecido fosse um homem, teria morrido 2 vezes. Mas não era. Os ferimentos mortais que Aeson infligiu não fizeram nada além de retardá-lo. Aeson, por outro lado, era um homem. E seus ferimentos estavam cobrando seu preço em seu corpo já exausto. Kalen sabia que precisava fazer alguma coisa. Qualquer coisa. Ele estendeu a mão para a centelha. Sua energia já estava se esvaindo e seus músculos queimavam, mas não havia mais nada que pudesse fazer. O desvanecido girou nos calcanhares. Mesmo naquele rosto frio e inerte, Kalen viu a raiva. A indignação. Como se estivesse enojado por Kalen não se resignar simplesmente ao seu destino. Os fios de ar que o prendiam o empurravam com ainda mais força. Ele sentiu os ossos se contraírem sob o peso. Parecia que iam se estilhaçar. Valeris estava atrás do desvanecido agora, e a criatura não percebeu. Ele estava muito focado em Aeson e Kalen. Kalen sentiu algo em Valeris, algo que nunca sentirá antes. Estava crescendo, constantemente. Uma pressão enorme. Sem pensar, Kalen continuou buscando a centelha. Concentrou a mente. Fechando os olhos, estendeu a mão. Aquela bola de energia em constante movimento. Seus 5 fios elementais entrelaçando-se, retorcendo-se e pulsando, irradiando poder, como sempre fizera desde o início dos tempos. Kalen estendeu a mão. Puxou os fios de espírito e fogo. Não sabia por quê, mas era disso que precisava. Puxou-os, arrastando fios para dentro de si, e então os canalizou para Valeris. Mesmo com o desvanecido pressionando cada vez mais, esmagando Kalen contra o chão de pedra. Ele continuou sugando da centelha. Sentiu a consciência escapando de suas mãos, sua alma se esvaindo. Ele não aguentava muito mais. Aeson precisava se mexer. Kalen gritou a plenos pulmões. Aeson! Aeson não hesitou. Jogou-se no chão. A pressão no fundo da mente de Kalen cessou. A cabeça de Valeris foi jogada para trás e seu peito se expandiu. Um rio de fogo jorrou da boca do dragão, uma torrente de chamas laranja e vermelhas bruxuleantes que consumiu o desvanecido por completo. Ele uivou, um grito agudo como nada que Kalen já ouvirá. Era como se sua alma estivesse sendo arrancada do corpo. Uma sensação de poder intenso percorreu Kalen enquanto o fogo em cascata saía das mandíbulas de Valeris. Naquele momento, eles eram um só. Kalen investiu tudo o que tinha contra Valeris, sentindo a fúria do dragão queimá-lo. Não havia como nada ter sobrevivido, mas, ainda assim, o medo não desapareceu dos ossos de Kalen até que ele viu Daimon cair no chão. Até que as chamas perderam o vigor e desapareceram bruxuleantemente, deixando apenas uma pilha de carvão e cinzas em seu rastro. A voz de Teren ecoava na borda da consciência de Kalen, como se a cabeça do elfo estivesse submersa. Ele havia se aspirado profundamente da centelha. Sabia disso. Sentia-se se esvaindo. Sua visão turva. Kalen sentiu uma mão pousar em seu peito. Um calor inundou seu corpo, mas Kalen sabia que talvez estivesse perdido demais. Ou ele sabia, ou ouvirá alguém dizer. Era difícil dizer. Seus pensamentos estavam dispersos, entrelaçados de 1000 maneiras, confusos e misturados. Ele ouviu Teren chamando, sua voz falhando. Você é um idiota, garoto, um tolo.